Bom, gostaria de, primeiramente, agradecer ali o convite, né? E dizer que eu sempre vejo muita alegria dar essa possibilidade de debater, de conversar, de partilhar. Eu acho que uma riqueza que nós temos hoje, que foi conquistada, é a questão democrática, né? Você tem que se posicionar, é um exercício, né, de você trazer suas posições e até vi que ela colocou muito colocações importantes, né, sobre a questão da realidade, né? Então trouxe as suas fundamentações e apesar de eu ter um outro olhar sobre essa realidade, eu penso que esse espaço democrático ele enriquece, né, o amadurecimento, a reflexão de uma questão que é uma questão complexa, não é uma questão simples, que você reduz, né, a soluções vastas diante de uma realidade extremamente complexa e que exige tomada de decisão, tem um ponto de vista abrangente da questão. Então eu quero agradecer o convite e dizer que eu sinto muita vontade de poder participar desses momentos e também apresentar os nossos pacientes e também eu ouvir, né, os outros olhares sobre essa questão, porque depois de tudo isso, tenho certeza que nós vamos chegar, né, à verdade daquilo que é o melhor, né, para a pessoa e para a sociedade. Então, parabéns à iniciativa da Defensoria. Bom, para quem não me conhece, a gente faz um trabalho aqui no Ministério da Justiça da Maté, sou Hermes, né, sou coordenador da Comissão de Investigação e Defesa da Vida, do Movimento de Geração de Vida, trabalhando conjuntamente na comissão, e a gente faz esse trabalho desde 2005, né, a gente se debruçou sobre essa questão, não só nos estudos, mas também na prática, e indo ao Brasil muitas vezes, a gente acompanha, né, os projetos de lei, e na questão de implementação, conversamos com os deputados federais, ouvimos, partilhamos, conversamos com diversos grupos, isso a gente faz parte aí de uma rede de associações, de grupos em todo o Brasil, né, não só da Igreja Católica, mas de outros atores sociais, na reflexão e encaminhamento dessa questão, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A primeira questão que eu queria trazer à reflexão é a seguinte. A gente queria trazer os pontos que a Cláudia, né, colocou, né, foram pontuados, e tem como premissa a questão da verdade. Eu queria dizer o seguinte, trazer um outro aspecto nessa reflexão, que é o seguinte: nos países desenvolvidos, nos países onde as políticas, né, ligaram à legalização do aborto e outras legalizações e outros, em suma, propuseram, né, situações novas em relação a essa questão, hoje, muitos desses países, depois de 20, 30, 40 anos, estão revendo essas legislações. Então, isso é um fato interessante de se mencionar, de que, por exemplo, em alguns países, por exemplo, se pegar a Espanha, a França, os movimentos, né, de defesa da vida, eles têm crescido. E o que acontece? Se você pegar, por exemplo, uma das consequências sociais, das políticas abortistas, daquelas políticas que visam a legalização do aborto, que aceitam, né, o aborto até como direito humano da mulher, né, você vai perceber que nesses países, depois de 20, 30, 40 anos, você começou a perceber a inversão da pirâmide populacional. Isso é uma questão muito séria. Por quê? Porque as famílias estão diminuindo,
né? Está havendo uma queda de imunidade, uma queda de mortalidade, um envelhecimento, né, da sociedade, e a população jovem, economicamente ativa, não consegue, né, mais, você está tendo um processo assim de não está havendo a reposição dessa população por conta dessas políticas, as políticas favoráveis, né, ao aborto e a outras questões que envolvem a questão da vida, né, não está havendo a reposição populacional e está trazendo uma consequência de gravidade no que tange a sustentação, até, por exemplo, a economia social, né? Na Europa, vários países, por exemplo, estão com essa crise muito séria, tá? E quando a gente fala na questão do aborto, a gente pega o aborto e tem o aborto que é uma questão na fase nascente, na fase nascente de vulnerabilidade da vida, né? A vida na sua fase nascente. Na outra ponta, você tem a questão da eutanásia. Então, tanto é que no Código Penal está sendo previsto já a flexibilização do aborto, inclusive trazendo já a questão da eutanásia. Então, o que acontece? Na verdade, você tem o seguinte: você tem dois momentos da vida humana que deveria merecer proteção, né, da sociedade, e está vulnerável. Não existe essa proteção. Esses dois momentos, na fase nascente e na fase poente, na velhice. Tá? E essas políticas, né, só fazendo estudo e voltado o mapeamento dessa realidade, elas estão criando uma crise social cujo desdobramento, né, os cenários desse desdobramento são os quais possíveis, em termos do equilíbrio populacional sem precedentes na história da humanidade. Nunca na história da humanidade nós tivemos um problema como esse, de inversão da pirâmide populacional, a ponto de comprometer, né, a população mais idosa, tá, principalmente. E aí vem o quê? Vem o que a gente entende, né, de falsas soluções. Né? Você tem uma realidade perversa que cria quadros realmente como esse que a Pausa colocou, que é essa realidade, que ninguém quer uma realidade como essa, mas aí, diante desse contexto, diante de certas políticas que foram adotadas, os resultados, né, acabam criando um contexto favorável para falsas soluções. Então, aí o aborto, nós entendemos que aí, por favor, a gente está num debate, né, civilizado, um debate de alto nível, um debate em que somos livres para ouvir e respeitamos as posições e queremos isso, né? Ser questionados também, claro, a gente está aqui pela verdade, né? Mas a questão que nos motiva, né, a ter um olhar macro sobre essa realidade, são vários fatores, mas eu estou trazendo muito fator, tá? Muito forte com a realidade, que não é isso que nós queremos no Brasil. Nós queremos o Brasil um país desenvolvido. O Brasil está aí, um país emergente, nós queremos o Brasil desenvolvido. Mas essa política, a política que reconhece o aborto como direito humano, a política que reconhece a eutanásia, né, como solução para essa questão, que é consequência dessas políticas que já foram adotadas, não é uma política que promove a pessoa humana por inteiro, que promove a pessoa humana por inteiro. E aí eu vou trazer uma outra questão, dentro do que a Pausa colocou, que existe uma premissa, e aí é uma premissa cristã, do cristianismo, né, a gente fala, é uma premissa do cristianismo enquanto valor e princípio, que é o seguinte: a vida, né, vale por inteiro. Vida, todos têm vida. Né? É uma frase que diz que todos têm vida e tem uma mudança. E toda a história da humanidade, dos 2 mil anos para cá, é uma luta para isso, para chegar a essa realidade, para que todos tenham vida. A partir do momento em que a gente aceita que determinados momentos a gente possa decidir que aquela pessoa não merece viver,
a gente está criando uma brecha, digamos assim, um precedente para que uns merecem viver e outros não merecem viver. Nós vivemos numa realidade de forte componente cultural, chamado darwinismo social. É a luta do mais forte. É o contato do mais forte, o mais qualificado, o economicamente mais forte, é que tem esse negócio. E, na verdade, se a gente aceita a premissa, né, de que no ventre materno, aquele feto humano não é pessoa, aí já é uma questão, né, filosófica, uma questão antropológica, não é nem uma questão religiosa, uma questão antropológica, uma questão filosófica, a gente aceita, né, que o feto não é pessoa, porque o grande argumento que o ministro Carlos Aires Brito utilizou para validar a lei de biossegurança, né, para validar o uso das células-tronco embrionárias para fins de científica, veja bem, nós somos contra a ciência e nem somos contra o avanço científico, nem somos pelo contrário. Nós somos a favor da ciência, nós somos a favor da promoção da verdade dentro dos parâmetros da ciência. Eu me recordo ainda ontem, eu estava vendo um discurso do Papa João Paulo II sobre Einstein. Um discurso lá na Pontifícia sobre Einstein, né, falando da importância, né, desse diálogo de fé e ciência. Então, ninguém é contra isso, mas a questão é a seguinte: no caso da discussão das células tronco-embrionárias, o argumento que o ministro Carlos Aires Brito utilizou para validar o uso de células tronco-embrionárias para fins de pesquisa científica não foi um argumento científico, não foi um argumento filosófico, antropológico, tá? Foi um argumento puramente jurídico, e é um argumento jurídico que tem um certo, é um argumento perigoso, justamente porque traz uma premissa de que a vida vale para alguns. Porque foi o seguinte, ele disse que, na verdade, isso está na fala dele no dia 5 de março de 2008, né, quando ele justificou o voto em favor das células embrionárias. Ele disse o seguinte, que a nossa Constituição Federal, ela faz uma omissão sobre o início da vida humana. Ela garante, no artigo 5º, a inviolabilidade da vida humana. Isso está lá, cláusula pétrea. Garante a inviolabilidade da vida humana. Mas ela não diz a partir de quando. Ela não faz uma explicitação a partir de quando. E aí, dentro do direito, existem algumas correntes, né, jurídicas dentro dessa questão, que, por exemplo, existe a corrente concepcionista que reconhece a vida humana desde a concepção, desde a concepção já o ser humano é uma pessoa que precisa ser produzida, valorizada, apoiada, etc. E existe a teoria natalista do direito que é reconhecimento a questão jurídica, né? Então, a partir da omissão constitucional, desde quando a vida tem início, apesar do Supremo Tribunal Federal ter feito uma audiência pública, né, ter trazido cientistas, ter trazido estudiosos, especialistas, e boa parte deles consideram dados irrefutáveis, que a vida começa na Constituição, foi feita uma opção jurídica, da opção constitucional, de que a vida só deverá ter proteção a partir do nascimento em nome da Constituição. Aí o que acontece? Para encerrar essa discussão, porque as questões da luta são várias vertentes, mas eu vou dizer só esses dois pontos que eu trouxe. Primeiro, a questão da inversão da pirâmide populacional, com as consequências já aqui colocadas. E não é isso que nós temos do Brasil, né? Não é essa visão do Brasil desenvolvida que nós queremos. E a segunda, o porquê que nesse debate emerge, né, a questão do peso da Constituição. Porque a questão é a seguinte, foi dito aqui pela Fausta, né, sobre que se uma criança se uma mãe tivesse condições de Estado assumindo, ela não teria gravidez, aí o Estado pudesse assumir. Essa experiência, né, de transferência para o Estado dessa doença, isso foi previsto no Platão, na República. Platão previa essa situação, né? E a história mostrou, e uma coisa muito interessante, que a primeira instituição, e por causa dela é que vieram as demais instituições para proteger
eleger essa primeira instituição que é a família. Então tem certas incumbências que são intransferíveis. São meio que intransferíveis. Quer dizer, a família é a primeira principal instituição. O Estado e todas as demais instituições vieram por causa da família e para a família. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, historicamente, todas as vezes que movimentos históricos, movidos por ideologia A, B, C, D, U, E, digamos que vieram contra a família, tá? Não vieram para favorecer a família, para dar um suporte para a família, cumprir com as suas incumbências, fracassaram. A história mostra que todos os movimentos históricos de princípios ideológicos que não amparam a família, tá? A família vem se contrabatalha. E o maior exemplo disso, clássico disso, já há 2.500 anos do passado, foi naquela peça do Sócrates, antigo Antígona, onde, diante do embate entre família e Estado, a Antígona optou em fazer valer a família, e nesse embate o que acontece? A família vence. Tá? Então o que acontece? Na verdade, eu citei Platão também tinha um viés na República eugênico. Ele também previa-se lá na República, por exemplo, situações de aquela criança, por exemplo, que não é interessante, não é socialmente interessante, você pode eliminar. Então, aceitava-se na República Platão já prática de eugenia. E ao longo da história, e principalmente no século XX, nós tivemos algumas experiências muito ruins, tá? Em que o Estado tem o poder de decisão para isso, com os resultados já conhecidos. A partir do momento em que nós reconhecemos que a vida humana, na sua fase interina, na sua fase em que a criança deve estar extremamente fragilizada, no seu início de desenvolvimento, ela pode ser eliminada, sendo já uma pessoa, eu abro uma premissa, tá? Um precedente para que em outras fases da vida humana, tá? Com outros argumentos, tá? Tal manipulação da vida possa ocorrer. É uma questão de bioética, né? Então, por conta desses dois pontos que eu trouxe aqui, tá? Que eu gostaria de estar enriquecendo o debate dessa noite, tá? E só terminar com uma colocação, né? Eu acho muito positivo mesmo, né? E hoje, a mulher, hoje no dia internacional, fala convencido disso, não é uma questão de retórica, fala com convencimento. Eu acho muito positivo que numa roda hoje, por exemplo, tenha homens e mulheres discutindo um assunto como esse que está sendo apresentado aqui, para você veja o tema aqui de liberdade sexual, tá? Porque a gente sabe disso, em relação a homem e mulher, durante muito tempo na história, e até hoje, é uma relação, tá, de abusos. Uma relação que tem relações ótimas, positivas, mas tem muitas situações de abusos, de constrangimentos, né? De uma relação até de poder, que a mulher se sente em várias situações vulnerável, né? a tipos de relacionamentos. E nesse ponto de vista, eu acho positivo sim que a mulher tenha um trabalho, uma luta, um empenho, para que realmente haja no relacionamento pessoal, homem-mulher, no relacionamento social, realmente um respeito, né, a ela como pessoa, a sua dignidade. Eu digo, por exemplo, a questão só para encerrar, na questão da sexualidade, realmente é muito constrangedor a gente, uma mulher, por exemplo, ser forçada, por exemplo, até atos sexuais, mesmo no casamento, tá certo? E no momento que ela não esteja, né, exposta. É uma realidade que a gente sabe que não é aceitável do ponto de vista da dignidade da mulher, tá certo? Agora, sobre a questão de colocar a criança como mais importante que a mulher, não é esse o pensamento que eu entendo nessa questão. Aí se trata de duas pessoas, né, que merecem a devida dignidade, tá certo? E
e também não entendo que a mulher, né, uma avaliação de que a pessoa que ela traz consigo, por ser uma pessoa na sua fase inicial de vida e, portanto, estando numa fase de maior vulnerabilidade, também não tenha a mesma equiparação da dignidade enquanto pessoa. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu sei que o tema abre campo para muitas questões. Estou inteiramente aberto, para ouvir as outras posições, e acho positivo que dentro desse ambiente de escuta e de partilha, cada um chegue às suas reflexões, né, e a gente amadureça nesse debate. Muito obrigado.